Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa manhã, sexta-feira, graças a Deus estamos aí quase finalizando mais uma semana e eu espero que você tenha tido uma boa semana, que você possa ter sido edificado pela palavra do Senhor, né, por tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, pelas leituras que estamos lendo aqui no livro de Atos, e eu tenho certeza que algo tem sido despertado no teu coração, né? Então que você possa aproveitar esse momento, os nossos devocionais aqui. E hoje com certeza não será diferente, né? Vamos ler a palavra e dando continuidade no livro de Atos, nós vamos ler o capítulo 20 hoje. Lembrando que ontem nós falamos a respeito de um tumulto que aconteceu lá em Éfeso por conta de alguns artesãos que fabricavam imagens, né, miniatura, diz ali, de prata, que eram esculturas relacionadas a deuses. E eles estavam sendo prejudicados por conta daquilo que Paulo estava pregando. Por quê? Porque Paulo pregava contra a idolatria, contra deuses estrangeiros. Somente o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, poderia ser adorado, né? E aqueles homens começaram a perder então os seus lucros por conta de que as pessoas estavam se convertendo e não queriam mais saber daqueles deuses estranhos, daquelas esculturas. Então houve um grande tumulto por conta disso. Então, no capítulo 20, versículo 1, diz assim: cessado o tumulto, esse que nós acabamos de falar, né? Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus, mais uma vez aqueles que não acreditavam e não queriam realmente receber a mensagem de Paulo, fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Quando nós temos aqui a referência nos esperaram, aqui a gente tem justamente a identificação de que Lucas também estava junto com o apóstolo Paulo em todas essas viagens. Por quê? Porque Lucas ele era uma narrativa ocular daquilo que estava acontecendo. Então ele escreveu os textos aqui, mas ele estava junto participando. Então ele era uma testemunha do que estava acontecendo. Então ele escreve aqui: esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Então Paulo tinha a companhia de Lucas sempre junto com ele ali. Lucas então estava anotando tudo o que estava acontecendo, né? Quase que um diário ali. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. Aqui há uma confusão, uma certa confusão com a Páscoa. A festa da Páscoa é uma coisa, a festa dos pães sem fermento é outra coisa. Porém, o que acontece é que as duas festas eram realizadas muito próximas, então há uma confusão, mas cada uma são distintas uma das outras, tá? E 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. É interessante notar aqui que essa mesma viagem que levou 5 dias, em outro momento levou 2. Então quer dizer, algum motivo fez com que essa viagem levasse 5 dias, né? Eles saíram de Filipos ali, e essa viagem, então, ou por conta da situação dos ventos, porque eles navegavam, né? Então, por conta da situação dos ventos, ou alguma coisa aconteceu que deu essa atrasada na viagem, né? E aí nós temos o capítulo 7, então, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, como ele sempre falava, né? Ele sempre fazia isso. Ele ia lá, pregava o evangelho, falava a respeito de Jesus, com autoridade, né, com aquilo que o Espírito Santo direcionava a ele, e pretendendo partir no dia seguinte, ele continuou falando até a meia-noite. Então aqui foi um caso esporádico. Ele falou bastante, então ele ficou um bom tempo falando. Por quê? Porque ele não poderia mais falar, no outro dia ele iria partir para a viagem. Então ele aproveitou aquele tempo para falar tudo que ele tinha para falar, né? Então, só que aconteceu uma situação. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Estávamos é porque Lucas estava junto também, né? O autor aqui do livro de Atos estava relatando o que aconteceu. Um jovem chamado Eutico, pode ser que esse Eutico aqui seja o mesmo Tíquico que a gente viu aqui no versículo, aqui um pouquinho para cima, aqui, ó, no 4 ali, ó.
Isso, no 4 ali ele fala sobre esse Tíquico. Pode ser que esse mesmo Tíquico seja esse rapaz chamado Eutico aqui. Pode ser a mesma pessoa que estava junto ali, né, junto com Paulo. Não se tem certeza absoluta, mas é uma possibilidade. Então um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Isso é algo que acontecia desde lá, né? Tem gente que em uma pregação de 1 hora dorme. Tem gente que não aguenta meia hora ouvir uma pregação que dorme. O que acontece às vezes é que a pessoa ou ela está cansada, ou o assunto não está chamando atenção, ou algum fato ocorreu para que ele, né, naquela altura do campeonato, estivesse com sono, ou a fala de Paulo talvez não estava, né, sendo interessante para ele. Eu acredito que não fosse isso, talvez ele estivesse cansado realmente, e por conta do tempo que Paulo já estava falando, ele caiu no sono. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. É uma altura muito grande, né? É uma altura ali que justamente a gente entende que se um homem cair de uma altura dessa, morre. Porque qualquer batida que ele dá no chão, principalmente se ele bate a cabeça, às vezes é fatal. Quando o levantaram, estava morto. Então foi o que aconteceu com ele. Por que está escrito aqui, quando o levantaram, estava morto? Porque quem estava seguindo aqui o apóstolo Paulo e escrevendo o livro de Atos era Lucas. E Lucas era um médico. Então ele tinha essa experiência e ele escreveu aqui que aquele homem estava morto. Quando ele caiu do 3º andar, ele morreu. E Lucas sabia disso, tinha certeza, e escreveu isso porque ele era médico, ele entendia, né, dessas coisas. Paulo então desceu. Eu acredito que nesse momento que aconteceu isso daí foi um alvoroço ali entre as pessoas que estavam ali, né? Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou falando até amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então Paulo aqui está dizendo que ele ficou ali pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite, onde aconteceu esse incidente com esse homem aqui, né, esse jovem. Só que Paulo ainda continuou falando até o amanhecer. Isso quer dizer que lá pelas 6 horas, 7 horas, né, não se sabe exatamente qual horário que amanhecia aqui, mas ele continuou falando pela madrugada inteira. Mas o milagre foi notório na vida daquele homem, porque em outras traduções diz que Paulo percebeu que a alma dele ainda estava nele. Por mais que o corpo físico estivesse morto, mas a alma ainda estava naquele homem. Então ele simplesmente fez aquela oração, né? E o homem tomou a vida novamente. Então isso foi maravilhoso e é interessante porque para cair de uma altura daquela, de 3 andares, e no outro dia estar novo, em folha, como a gente diz, né? Estar apto, aqui diz, levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Aquele homem estava bom no outro dia. Então a gente sabe que foi um milagre que aconteceu ali, né? Algo maravilhoso da parte de Deus, através da vida de Paulo, aconteceu naquele lugar. Então a gente pode ainda crer nos milagres de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma manhã, que Ele venha falar com você, ministrar a boa vontade dEle sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais essa manhã maravilhosa. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está comigo aqui, Senhor. Deus, Tu conhece todas as coisas, Tu sabe que cada uma dessas pessoas tem precisado, tem pedido a Ti em oração, e eu peço que Tu venha realizar a Tua boa vontade em cada vida, Senhor, livrando-nos de todo mal, Pai, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Nos dá direção, graça, sabedoria e discernimento. Abençoa cada família aqui representada, Senhor, cada homem, cada mulher, Senhor, que Tu venha levantar a cada dia com autoridade, com ousadia, Senhor, e que possamos viver a Tua vontade, Senhor, em todos os momentos, Pai. Livra-nos de toda a armadilha de Satanás, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, e que possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, vivermos sobre a Tua, Deus, a Tua direção, a Tua graça, Senhor, Deus amado, em todos os momentos. Essa é a minha oração, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe tua vida. Tenha uma ótima sexta-feira na presença do Senhor.
que Ele te guarde, te proteja e te livre de todo o mal. Não se esquece de se inscrever no canal agora mesmo, aqui embaixo já tem um botão de inscrição. Se inscreve se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo e deixa o seu comentário também aqui embaixo. Você pode deixar ali o que Deus falou contigo hoje. Qual foi a mensagem que Deus falou no teu coração, amém? E amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas. Todos os dias, de segunda a segunda, estamos aqui firmes nesse propósito de sermos edificados pela palavra. E eu conto com você, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã.